Marco Antônio Costa, essa história de rachadinha mais uma vez, ou seja, é uma prática comum na política brasileira? Então, William, acho que o importante aqui é analisar a situação concreta, né? Uma situação complicadíssima que foi aí apresentada quanto ao deputado Janones. Eu entendo que isso acaba atrapalhando a campanha do Lula, que ele está organizando nas redes sociais. Você vê que existe por parte dele um destempero, uma pessoa que não tem controle pelos prints do WhatsApp, né? Se forem comprovados os prints como originais, eu imagino que sejam, porque você tem aí uma vasta produção de conteúdos abusivos do ponto de vista até na relação com a equipe. Então, eu, como sou um defensor do Estado de Direito, eu defendo que isso seja apurado, que essa investigação seja realizada. Agora, não vou mentir que isso atrapalha muito a própria campanha do Lula, porque, vamos ser sinceros aqui, né? Você tem nessa relação do PT, das pessoas que se unem ao PT, um cinismo gigantesco. Esse pessoal, eles têm uma postura fora do ambiente público, né? Quando você fala em ambiente privado, eles têm uma postura completamente diferente desse discurso, dessa pregaçãozinha ideológica que eles fazem. São pessoas extremamente autoritárias. Você vê isso pelos prints na relação dele com os assessores. Quer dizer, uma coisa é você ser um chefe contumaz, um chefe que cobra resultado. Quando você lê as mensagens, você nota que ele é uma pessoa sem nenhum controle. E não é só isso que me faz concluir que ele não tem o menor grau, a menor capacidade de articular uma equipe ou de trabalhar com ela. Você vê também a maneira como ele tem lidado com acontecimentos recentes. Então, é uma pessoa que deveria, até em prol, se ele acredita nesse projeto político-partidário que eu considero extremamente autoritário e inclusive antidemocrático do candidato Lula, ele deveria se retirar, porque já pega muito mal a maneira como ele tem se apresentado nas redes sociais com relação, agora, na véspera da investigação da Polícia Federal batendo na casa do Luciano Hang e de outros empresários aqui no Brasil. Ele já estava levantando essa bola. Olha, vejam que vai acontecer alguma coisa aqui, percebam o que está acontecendo. Eu tenho um relacionamento com o Xandão, quer dizer, ele mesmo se colocou numa situação péssima, de total falta de credibilidade. E acho que o que me deixa mais, talvez, surpreso com relação a tudo isso é a cara de pau, né? É uma pessoa que não tem o menor pudor, a menor vergonha de se colocar ainda como o chefe, o coordenador das redes sociais da campanha petista. Você vê que é uma pessoa que não tem brio, que não tem nenhuma qualidade que você possa ostentar como plausível e que é um cara que fez a pouca fama dele com relação a esse coaching que ele faz, essa popularização deles nas redes sociais, que é um negócio completamente fajuto, um negócio falso, um negócio que não tem profundidade. Você vê isso só por conta das denúncias que foram levantadas. Agora, é óbvio que seja apurado devidamente e que ele seja fragorosamente punido por conta disso. A gente não pode bater o martelo e sair condenando. Isso é fato. Mas com o que foi apresentado, e o Marco quica essa bola, Piperno, é um comportamento destemperado, uma prática desprezível, essa de rachadinha, mas eu volto a insistir com vocês, e aí eu provoco a você, Piperno. Sim. O político brasileiro, ele não sabe separar o que é público e privado? Ou ainda, uma parcela desse grupo ainda não entendeu que eles não podem fazer esse tipo de coisa? Olha, há políticos, né, de todas, enfim, as matizes, há políticos dos mais distintos caráteres, né? Então, há gente de bem e há gente de péssima índole, de péssima qualidade, né? E a gente tem visto isso ao longo da história. O André Janones, aí são duas questões. A primeira, ele, a confiar então nesses prints todos, ele é um político realmente de ter reações extremas, né? Mal educadas, indecentes, até, eu diria, em certo nível, até mesmo preconceituosas em relação a assessores. Caso, de fato, né, isso tudo seja, enfim, verdadeiro, real, como me parece que seja.
Do ponto de vista da rachadinha, uma prática abjeta, né? Que sempre foi associado a outros políticos, inclusive coisa que vem de longe, né? A gente sabe que tem políticos que são investigados por conta disso há alguns anos. Rachadinha é crime. Então, se realmente ele adotou essa prática em relação aos funcionários do seu gabinete, que ele seja punido. Isso tem que ser investigado com todo rigor, né? Sem nenhum tipo de passapanismo aí, né? Sem nenhum tipo de atenuante. Se alguém obrigou um funcionário a pegar parte do dinheiro e, enfim, lhe devolver, lhe entregar, então esse político cometeu crime. Então, isso tem que ser investigado, né? Isso não pode passar em branco. Isso não pode ser esquecido. Se ele vai ser, enfim, culpado, se na frente ele vai ser ou não considerado culpado, isso é uma outra história. Há uma denúncia importante e essa denúncia tem que ser devidamente checada. Agora, do ponto de vista político, é evidente que isso causa, sim, um prejuízo ao candidato Lula. O Janones aparece em redes sociais todo dia ao lado do Lula, de umas 2 semanas para cá. Ele tem sido, de fato, uma figura importante nessa questão do manejo das redes sociais. Ele é um político que, aliás, se fez por conta disso, especialmente pela sua atuação no Facebook. Ele tem incomodado o outro lado. Ele tem falado com bastante propriedade sobre auxílio emergencial, que é sempre sim, falado sobre com auxílio emergencial. Você sabe por quê, Marco? Arnaldo Porque Janones. o auxílio emergencial que é prometido hoje, ele ainda não faz parte, né, do próximo orçamento. Então, o auxílio emergencial de R$600 que será pago até dia 31 de dezembro, ele não está garantido para 2023, porque a proposta orçamentária prevê um auxílio emergencial de R$400 que poderá ou não ser reajustado depois. Nós temos a promessa de que será, mas ainda não está lá no orçamento. E o Janones tem batido muito nisso. Então, por conta, né, desse ataque que ele faz, dessa dúvida que ele levanta com bastante frequência, ele é, sim, bastante questionado pelo outro lado. E aí, nos últimos dias, até se chocou bastante com o deputado Eduardo Bolsonaro nas redes, né? Um batendo e outro rebatendo um e tal. E veja, é uma briga realmente de 2 políticos de pavio curto, porque o Eduardo Bolsonaro também, esses dias, xingou lá, enfim... Gente, nossa, peraí. Posso trazer uma conta para vocês? Mas tem uma coisa que tem que ficar muito clara aqui, assim, Quando a gente fala em pessoas destemperadas, vezes, quando manda o rapaz, a autoridade em São Carlos, que foi secretário de saúde, vai tomar não sei o quê e tal, não foi propriamente uma manifestação de uma pessoa educada. Não. O Eduardo Bolsonaro é uma das pessoas mais educadas com quem eu já tive a oportunidade de conhecer. E você gostou desse vídeo dele mandar o rapaz? Isso daí, Piperno, você já se destemperou várias vezes aqui no programa. Você me chama de golpista, você me chama de extrema-direita predatória. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Você me chama de comunista, de não sei o quê. Eu chamo de esquerdista. Você chama de um monte de coisa. E tá tudo bem. Você é esquerdista e tá tudo bem. Dentro dos limites educados do debate. Tá maravilhoso. Agora, tem uma coisa aqui que eu quero frisar, que é o seguinte. De novo, eu acho que o Piperno, talvez a gente faça uma aula junto sobre isso. Eu acho importante. Tenho mais o que fazer. Venha na aula. Existe fazer. Um problema terrível de comparação. O Piperno, ele consegue toda hora fazer comparações erradas. Não dá para você criar um paralelo da toxicidade e da maneira pernóstica terrível como o Janones se apresenta nas redes sociais. E não dá para você ignorar o último post dele sobre o Xandão, quando a gente viu ontem empresários brasileiros serem completamente, né, devassados da sua privacidade, terem os seus celulares, terem os seus computadores tomados pela Polícia Federal por conta de mensagens de grupo de WhatsApp. Isso é inacreditável. Isso vai ser visto no futuro como um dos maiores episódios da vergonha brasileira. Esse tipo de decisão. Aras, um abraço. E eu já falei pra você sobre isso. A gente cantou a bola antes disso, inclusive, acontecer aqui no Opinião.
E você não repreendeu com a devida honestidade aqui. Você é a favor do impeachment de Augusto Aras? Você deveria ter feito a repreensão, pelo menos, de atos completamente antidemocráticos tomados por ministros do Supremo. Mas você não fez. Você optou por ir numa linha diferente. Não tem problema. Agora, não dá para você comparar. Não dá para você comparar um episódio isolado do Eduardo Bolsonaro com uma atividade contínua do Janones. Não dá. O Janones, ele nas redes sociais, ele acabou de acusar o Rica Perrone. O Rica Perrone. Isso. Ele falou que o Rica Perrone estava oferecendo dinheiro para o acusador dele. Ele inventou coisa descaradamente. Mentiroso. Se ele inventou. E mentiroso tem que ser apontado como tal. Não dá para você ficar passando pano para mentiroso. Mas se você, então, realmente for tão rigoroso assim com mentiroso, nossa, o seu presidente que foi desmascarado pelo Bonner naquela primeira pergunta, meu Deus do céu. Ou seja, vamos recordar aqui que o presidente, o ídolo do Marco, falou que nunca tinha xingado ministros do STF. Ela não faz sentido. Ele xingou o cara de filho da P e o outro de canalha, mas ele falou, ainda acusa o jornalista, mente, fala assim, você está praticando fake news. Jornalista, Falar que a Globo mente então, é redundante, é pleonasmo. A Globo já mentiu. Globo e mentira é pleonasmo. 1 milhão de vezes. E você não está falando nada novo. O que eu quero dizer é o seguinte, que parece que agora a enfiatividade mais comum no Brasil é ser ombudsman, né? Todo mundo quer realmente julgar. Você tem um problema com crítica, né? Você tem um probleminha com crítica. Eu acho que isso tem algum resquício autoritário. Imagina, você não aceita opiniões críticas sobre meios de comunicação. Eu estou fazendo uma constatação. Não pode ter um ombudsman, então? Mas claro que pode. E as pessoas não podem se empoderar dessa forma de criticar? E quem quiser criticar, que critique. Então, não há problema algum. Agora, quando o cidadão fala, olha, o jornalista agiu mal, antes disso, vamos avaliar quem foi o jornalista que foi chamado de produtor de fake news. Né? E quando o jornalista estava falando a verdade, o mentiroso era o outro lado. Bonner é um militante. Se ele é um militante, ele agiu como militante. Se você acha que ele agiu ou não, é opinião sua, Marco. Você tem todo direito. Não é, o que você isso não tem. Subjetivo. O que você não tem. Então, agora vamos ao fato objetivo. O fato objetivo é que o presidente disse, isso é fake news sua. Ele falou, presidente, fake news minha não, presidente. O senhor mentiu. Então, esse foi o fato objetivo. Vocês sabem que vocês estão conversando aí e eu estou fazendo conta. Porque hoje o Janones tem 13 pessoas no seu gabinete, 12 ativas. Esse senhor, ele fez parte de várias comissões parlamentares. Esse senhor transferiu emendas para o seu estado. Quando a gente recebe uma informação dessa, sem querer fazer nenhum tipo de pré-julgamento, que esse senhor ficava, segundo a denúncia, com R$48 mil por ano de um funcionário, e esse dinheiro era repassado por uma outra pessoa, a gente tem que ver o que é narrativa e o que a gente vai conseguir provar nisso na investigação. Mas isso é o que o rapaz está falando, o ex-assessor dele. Então, toda a atitude que partiu desse gabinete precisa ser revista? Óbvio, vai ter que passar por um escrutínio gigantesco. Não é isso? É óbvio, é evidente. Todas as decisões. Mas, de novo, William, o que me deixa transtornado com esse episódio... se eu pego R$4 mil de um assessor meu... Isso é crime. Ponto. E o que mais? Se o meu foco é faturar... William, ele acabou de se gabar nas redes sociais de estar escorado em ministros do Supremo Tribunal Federal. Como é que você acha que vai ser a apuração disso? Você acha que... Você realmente não enxerga um duplo padrão aqui? Você acha que vão passar a mão na cabeça desse senhor? Ele acabou de se gabar. Não, eu estou perguntando se você acha que vão passar a mão na cabeça desse senhor. Ele tem ministro do lado dele. Ele acabou de falar isso com todas as palavras, sem o menor pudor. Qual a credibilidade que o nosso Estado tem, o nosso Poder Judiciário tem, quando fica com elementos como esse? Então você descobre, você vê que tem coisa errada no meio e ele provavelmente, ainda estou impressionado, que ele ainda não postou, fiquem tranquilos, eu tenho foro por prerrogativa de função, está tudo no Supremo. Ele podia repetir o mesmo post da semana passada, por que não? Quer dizer, a gente está vivendo em outro mundo, e eu falo isso para o Piperno, se não tem Estado de Direito, não tem limite. Acabou o limite. Você falou da mistura entre o público e o privado. Se você tem uma autoridade suprema que não tem limite, não se escora em lei e na Constituição, acabou.
pode tudo, vale Mas ser tudo. amigo de alguém nesse país te dá alguma vantagem em cima da lei? Então vamos lá. Eu também condeno muito o duplo padrão, inclusive de avaliação. O Janones, que 3, 4 minutos atrás foi o personagem que inventou a acusação lá, o rapaz que conversou lá com o Rica Perrone. Então, se ali ele mentiu, eu também tenho todo o direito de achar que ele agiu como um bravateiro quando ele falou: eu sou amigo do ministro, eu tenho um ministro do meu lado. Nossa, eu não acredito que você está falando isso. Veja bem, se eu confesso para você que eu não tenho a menor evidência se ele tem ou não esses vínculos de amizade, até porque, Marco, com muita franqueza, eu mal sabia quem era o André Janones até o momento em que ele apareceu ano passado falando sobre caminhoneiros e tudo mais. Parece que ele tem aí uma certa proximidade com essa categoria. E aí esse ano ganhou lá seus 15 minutos de fama quando se lançou à presidência da República, por conta, aliás, impulsionado e catapultado pelo seu trabalho na internet, chegou aos 2%, o que muito me surpreendeu. Porque, de fato, eu não sabia de absolutamente nada relevante em relação ao deputado André Janones, aliás, de um pequeno partido, o Avante. Aí ele começa a aparecer, né? E recentemente se torna aí uma espécie de assessor sem pasta aí do Lula. Muito bem. Então agora você começa a descobrir que, mas o Janones, então, ele é o cara que, por exemplo, é amigo do Xandão, é amigo de não sei o que, eu não sei. Até aqui, eu acho que ele é um grande bravateiro. E, aliás, eu falei isso aqui outro dia. Ele deu a letra de que ia acontecer alguma coisa. Muita gente falou. Ele deu a letra. Muita gente. Ontem o Paulo Matias... Como é que você ignora isso? Ontem o Paulo Matias citou aqui 5, 6 pessoas que na véspera, na sexta-feira, falaram: veio a operação aí. Gente que escreveu no Twitter. Quer dizer, muita gente, aliás. Então, enfim, por enquanto eu quero algo de mais concreto. A única coisa que a gente tem hoje... Ele quer uma carta registrada. Não. Ele quer uma carta registrada em cartório. O que eu quero do Alexandre de Moraes com o Janones. De forma nenhuma. Falando, você é meu amigo. Bom, mas aí que tá o negócio. Pior é o Aras, que está no grupo de WhatsApp lá com todo mundo. Bom, mas o fato é o seguinte: o que eu quero saber do Janones, aliás, o que eu quero saber da justiça em relação ao Janones, é se isso vai ser objeto de uma investigação rigorosa. Atenção, senhores. Porque rachadinha é aquela história. Atenção para essa informação. Francisco. Informação adicional sobre essa polêmica da rachadinha. Após a denúncia contra o André Janones, o PT avalia retirar o deputado federal da aliança com a campanha do ex-presidente Lula. A apuração é exclusiva do repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan, em Brasília. Os senhores acreditam nessa possibilidade? Não ia pegar bem, né? No meio de um escândalo desse, associar ao ex-presidente, que, é claro, tem todo um histórico aí nessa história, né? Eu queria que tivesse uma bacia de pipoca aqui para eu comer e me divertir com essas notícias, porque... Mas você acha isso engraçado? Eu acho terrível, vai ser apurado, vai ser investigado. O que não está vinculado ao PT que não é terrível, que não é horroroso, que não é vergonhoso, que não representa o pior da nossa história? Agora, já que o PT é um partido que não foi extinto, que deveria ter sido extinto por conta dos escândalos de corrupção envolvendo... Extrema-direita predatória. Não é extrema-direita predatória, não. Isso daí é o seguinte, meu caro Piperno, a quantidade de escândalo de corrupção envolvendo os dirigentes partidários do PT deveria ser o suficiente para extinguir o partido e que surjam outros partidos, né? Algum tipo de renovação nesse sentido. Agora, eu estou falando de uma pessoa jurídica, de uma entidade pessoa jurídica só, porque o que não dá para aceitar é olhar para esse partido e ver o antro de decadentes, de pessoas que estão presas a um discurso retrógrado e que a gente, inclusive até na direita, a gente tem muita generosidade de chamar de progressista. De progresso não tem nada, esse pessoal é atraso. Esse pessoal é só você olhar para a América Latina e ver como que eles estão acabando com os países na América Latina. Então, quer dizer... É por isso que eu falo, é óbvio que você tem um lado de tristeza, de decadência, de horror, de paura, enxergando esse processo de decadência e vendo que ainda tem brasileiro que vota no PT, não sei como que o pessoal ainda consegue votar no PT, e por outro lado você vê como eles se expõem de maneira tosca, ridícula e ainda sofrem com isso.